Meus caros, quase no fim de mais um dia de trabalho, desta vez Sátão em Viseu, e durante a viagem tenho algum tempo para conversar convosco. Quero falar-vos do caos em que está a saúde, mas quero fazer um pequeno historial, porque é assim, dá a ideia de que a saúde ficou péssima de um momento para o outro, dá a ideia de que foi só este inverno que a saúde piorou, a nossa memória coletiva realmente não é muito boa. Jorge Coelho até costumava dizer que os portugueses têm apenas uma memória de 6 meses, tudo que seja mais do que 6 meses os portugueses esquecem automaticamente. Não sei até que ponto é que ele teria razão. A verdade é que a nossa memória realmente não é grande coisa, mas, enfim, até por isso convém puxarmos um bocadinho o filme atrás. E até para ilibar alguns socialistas, imagine-se, que eu vou ilibar alguns socialistas das culpas que lhes são atribuídas por alguma facção da extrema-direita e que realmente é falsa. Por exemplo, Sócrates tem culpa de muita coisa. Não tem culpa que o cofre da mãe consiga transformar notas de contos de reis de 1000 escudos em notas de 1000 euros, disso ele não tem culpa. Quem deve ter culpa disso é algum Merlin, algum mágico que passou por cima da casa da mãe ou pelo cofre da mãe. Mas Sócrates também não teve culpa da bolha imobiliária de 2008 e 2009 nos Estados Unidos e no resto da Europa. A verdade é esta: 10% das asneiras de Sócrates não teriam ocorrido ou não teriam sido amplificadas se não fosse realmente a bolha imobiliária que tolheu parcialmente a nossa economia. Logo a seguir, passado 10 anos, vem o Covid e Costa também não tem culpa do Covid. Portanto, para verem que eu sou realmente um tipo justo, eu não culpo nem um nem outro socialista daquilo que eles não têm culpa. Nem da bolha imobiliária, nem do Covid. Disso não tiveram culpa. E ambas, enfim, influenciaram negativamente a economia nacional. É verdade. Mas sobre a saúde já não podemos dizer o mesmo. Porque se o combate à Covid foi, enfim, mais uma vez, questionável, se houve dezenas, centenas de médicos especialistas que não estiveram de acordo com a forma como a doença foi combatida em Portugal, é verdade que isso também aconteceu no resto da Europa. Houve realmente algum exagero no combate à doença, mas enfim, com a desculpa de que ninguém sabia em que se tornariam os números das mortes daquela doença. Poderiam ser de muitos milhões, como realmente foram em todo o mundo, mas enfim, pouco mais do que a gripe que hoje estamos a sentir, por exemplo, e já não é Covid, é a gripe A, mas os hospitais estão cheios na mesma, as pessoas morrem na mesma com pneumonia, portanto a diferença é pouca, embora ninguém desvalorize que realmente o Covid atacou especialmente idosos e pessoas com outras comorbilidades de uma forma muito acentuada, causando a morte de muitos milhares. É verdade. Mas também não podemos esquecer que todos os anos isso acontece com a gripe normal, que deriva em pneumonia. Bom, portanto, aqueles dois socialistas não tiveram culpa daquilo, mas de resto tiveram culpa de tudo. E mesmo da saúde, que é o tema que vos quero falar nesta viagem, toda a culpa se pode atribuir a António Costa. E nem sequer aos seus ministros da saúde. Nem sequer. Como sabem, ele teve 2 ministros da saúde. O primeiro, enfim, uma pessoa perfeitamente normal. O segundo, um desastre completo. A morte temida foi uma coisa má. A morte temida, que é completamente fanática e ideologicamente, enfim, radical, é outro Pedro Nuno Maserati, mas em mulher. Ela aboliu completamente toda e qualquer possibilidade de haver parcerias público-privadas na saúde, mas mais, aboliu também toda a possibilidade de haver colaboração até a um nível normal entre hospitais públicos e privados. Houve milhares e milhares de doentes que deixaram de ser atendidos nos hospitais públicos porque morte temida simplesmente cortou essa possibilidade ideologicamente. Não, o SNS tem que ser salvo, portanto nós não podemos mandar dinheiro para os hospitais privados.
Era esta a filosofia daquela inacreditável Ministra da Saúde que Portugal infelizmente teve. Para não dar dinheiro aos hospitais privados, deixou-se morrer muita gente. Atrasou-se, noutros casos, outros milhares, dezenas, centenas de milhares, atrasou-se o auxílio, o socorro a esses outros centenas de milhares de portugueses. Uns morreram, outros não morreram, conseguiram sobreviver, mas todos ficaram muito prejudicados porque o fanatismo ideológico de morte temida era tal que impossibilitava qualquer tipo de colaboração pública ou privada, e não estou a falar apenas de hospitais, estou a falar da colaboração no socorro à saúde, no socorro, digamos, no ataque às doenças. Não, se não há lugar no hospital público, o doente tem que esperar, nem que morra. Agora para o privado é que nós não podemos mandar. E foi isto que fez com que o atraso do SNS chegasse ao ponto que chegou hoje. Hoje o SNS está praticamente moribundo, mas não é uma figura de retórica, é mesmo verdade. Quando um doente com pulseira amarela, que é urgente, está 16, 17 horas à espera de ser tratado, ele só não morre por milagre. Qualquer doente grave que esteja 17 horas no hospital, para além de poder, enfim, apanhar outras doenças do foro respiratório, que é o que há mais hoje em dia nos hospitais, não é? Quem entra no hospital hoje em dia, 90% tem doenças do foro respiratório que são altamente contagiosas. Portanto, a pessoa estar ali 17 horas numa urgência, ela própria já com uma doença dessas, provavelmente, e depois ainda vai apanhar um reforço desse vírus, bom, estamos a ver o que é que acontece. Vale mais, sei lá o quê, mas portanto as pessoas vale mais não irem ao hospital realmente, e parece que é isso que toda a gente quer. Parece que é isso que o SNS quer, está a mandar as pessoas telefonarem para o SNS 24, que depois não sabe o número, não sei o número, 808, acho que é 24, 24, 24, mas não tenho a certeza. Portanto, se eu quiser telefonar tenho que verificar qual é o número, para depois ser triado, para depois ser enviado para um hospital, e a maior parte deles não é enviado para hospital nenhum. Ora bem, mas enquanto estamos e não estamos à espera dessa chamada, que será atendida ou não, talvez por milagre, a verdade é que o tempo vai passando. E depois acabam por nos enviar para o hospital mesmo, portanto não ganhamos nada com isso. Agora, são as regras? Ok, vamos seguir as regras. Se alguém estiver doente, ligue, por favor, para o número da saúde 24. Muito bem. Mas com isso não resolvem nada. Porque a única coisa que conseguem é evitar que talvez uma pequena percentagem, 10, 15%, não vão às urgências. Através de quê? Através de conselhos médicos. Não de receitas, mas mandam-nos ir às farmácias, comprar um paracetamol qualquer, comprar um Benuron, comprar esses medicamentos do dia-a-dia, não é? Funciona em alguns casos, se a doença estiver avançada não funciona, e pior, vai piorar, porque a pessoa fica em casa mais um dia, vai piorar a doença que já tem. Ou seja, isto pode estar muito bem intencionado, mas na prática pode causar a morte a muita gente. Não há nada como ir ao hospital quando a pessoa se sente verdadeiramente mal. Não é com uma dor de dentes que nós vamos ao hospital às urgências, a não ser que seja uma dor completamente impossibilitante, não é com uma dor de cabeça, a não ser que seja incomportável, mas todos nós percebemos que nesta altura do ano estão aí os vírus em força e, portanto, se as pessoas vão para o hospital, a maior parte das doenças é mesmo do foro respiratório, e isso não há muito a fazer. Quer dizer, não é com Benuron que isso passa. Tem que haver uma intervenção, não é verdade? Eu não sou médico, mas, por amor de Deus, doenças graves, já agravadas do foro respiratório, eu não penso-me que não é com comprimidos que se compram na farmácia sem receita médica que isso se resolve, senão então não eram precisos hospitais para nada. E a verdade é que eles estão pejadinhos de gente deitada nas macas das ambulâncias, que por outro lado também ficam ali horas e horas e horas e horas, enquanto o doente que está na maca possa ter uma cama, e não estou a ver nos próximos dias que haja libertação de camas, porque as pessoas ficam lá dias e dias e dias no hospital, porque já vão para lá em estado mais grave do que o normal, por isso vão às urgências. Portanto, está um pescadinho de rabo na boca. Evitar que as pessoas vão ao hospital poderá, enfim, fazer com que 10% delas deixem de lá ir e não acontece mal nenhum. Mas e as outras 90%? É que o problema é esse. É que se as pessoas se convencerem mesmo que não é preciso ir ao hospital, basta ligar para o SNS 24 e estão ali 6 horas para conseguir que alguém apareça do outro lado e depois a chamada cai. Num caso desse, eu não sei o que é que se ganhou. Também ninguém contabiliza o número de mortes ou o número de feridos graves que depois se conseguem com este atraso, com este
protelamento do ataque à doença. A doença